De volta com o programa Brasil Cristão, graças a Deus estamos ao vivo para todo o Brasil. Você está nos acompanhando hoje nesta terça-feira. Estou aqui, ó, sentada nesse cenário aqui do Brasil Cristão sozinha, sem meus companheiros que estão em missão, Padre Douglas, Fernando, mas estamos recebendo o nosso querido, amado, né, muito amado por nós aqui na Rede Século XXI, Padre Guido, que está nos ensinando a respeito do sacramento da unção dos enfermos. Você que está nos acompanhando, deixa eu olhar aqui para ficar mais perto de você. Você que está nos acompanhando aí, envie para nós a sua pergunta. Aproveita que o Padre Guido está aqui para tirar todas as dúvidas. Não fique com dúvida a respeito do sacramento da unção dos enfermos, tá bom? Principalmente se você tem alguém aí na sua família doente, você tem dúvida, se chama o padre, se nos chama, que hora que é para chamar, nós vamos responder isso daqui a pouquinho, mas se você tiver outras dúvidas, envie para nós. Nosso WhatsApp, 19997169915, estamos esperando a sua participação conosco. Enquanto isso, deixa eu falar para você de uma grande graça da Associação do Senhor Jesus. Olha, gente, o que acontece é o seguinte, Deus, ele não para, não é? Você sabe que a Associação do Senhor Jesus começou com a revista Brasil Cristão, não tinha TV, era só a revista. De repente vieram algumas gravações em fitas, de repente vieram alguns programas que eram exibidos em outras emissoras. De repente, Deus falou, não, pera lá, vamos criar uma TV aqui. E aí inspirou o Padre Eduardo e a TV está aqui. Só que não para, cada dia. Aí vem as redes sociais, sempre uma coisa nova. A última coisa que Deus colocou, a última que é nova, né? Não é a última de velha, não, a última, mas é novidade ainda. No coração aqui da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, foi a revista Brasil Cristão Criança. A revista Brasil Cristão Criança é uma grande maravilha catequética para os nossos filhos. Se o Brasil Cristão é um programa de catequese, de doutrina, de ensinamentos, de iluminar a vida com a nossa doutrina e a nossa fé, essa revista vai fazer exatamente a mesma coisa, só que com linguagem para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para o seu sobrinho. Eu vou dar uma folheada aqui para você entender o que eu estou falando, caso você esteja aí pela primeira vez. Olha, tem historinhas aqui. Histórias que vão formar seu filho a respeito do que é família, do que é amizade, não é? Relacionamentos verdadeiros, conforme Deus pensou o homem e a mulher. Aí tem os santos, o relacionamento com Nossa Senhora, para ele pintar. O descobrimento das personagens da Bíblia e de santos que tem aqui, ó, Jogo dos 7 Erros, as crianças adoram. Mas aí, mãe, quem que é essa santa? Aí você vai contar, por exemplo, nessa revista, a história de Santa Clara e tantas outras coisas para o seu filho fazer, se divertindo e aprendendo a doutrina. Gente, eu com meus 4 filhos lá em casa sei o quanto essa revista é eficaz, porque eles saem da televisão, eles saem dos aparelhos eletrônicos, porque assim que chega a revista, porque eles querem fazer, eles sentam para fazer, eles perguntam, eles interagem, é uma maravilha. Se você ainda não recebe a revista Brasil Cristão Criança, liga para nós, liga agora, 1938719620, esse é o nosso telefone, e aí você vai começar a receber todos os meses a revista Brasil Cristão para o seu filho. Ai, gente, quero falar também, aproveitando aqui que eu estou falando da revista Brasil Cristão Criança, vou fazer uma propaganda aqui, viu, diretor? Os meus filhos criaram um canal no YouTube para criança, para evangelizar a criança. Tanta porcariada que existe nesse YouTube, meu Deus do céu. Aí eles criaram um canal chamado Santa Mexerica. Santa Mexerica é um canal onde as crianças vão ensinar crianças brincando. É brincar do céu na terra. Então visita lá o canal Santa Mexerica, clica, segue para vocês receberem. Tá uma gracinha, eles são uma gracinha, eu sou suspeita de falar, eu sei disso. Mas vale a pena, gente. A revista Brasil Cristão vai fazer parte, viu? Eu sempre vou colocar eles brincando lá, fazendo as atividades aqui da revista Brasil Cristão. Todo mundo ligando então para adquirir para o filho, sobrinho e receber em casa essa grande maravilha. 1938719620. Vamos chamar então nosso querido de volta? Padre Guido, volte, meu querido. Sim. Vamos continuar a nossa catequese sobre a unção dos enfermos. Padre, nós temos participação aqui já, perguntas que eu vou trazer daqui a pouquinho para o senhor, dos nossos telespectadores, nosso WhatsApp, 19997169915, você que está em casa pode enviar a sua pergunta. Mas antes eu queria que o senhor explicasse, padre, qual é a primeira graça do sacramento da unção dos enfermos para a pessoa?
para que ela existe e como que é essa história do sacramento perdoar o pecado. Se essa pessoa estiver em estado de pecado mortal, por exemplo, e já não puder confessar, estiver em coma. Então, voltando um pouquinho, né? Qual que é a primeira graça que esse sacramento realiza no coração dessa pessoa e as graças secundárias, né? Que essa pessoa também vai receber. Muito bem, uso a mesma linguagem oficial da Igreja para dar a resposta a esta belíssima pergunta. É um dom particular do Espírito Santo que gera o conforto e a paz na hora de enfrentar as dificuldades do estado da enfermidade. Une a paixão de Cristo, colaborando ao sacrifício de Cristo na obra salvífica. É uma graça eclesial, sendo que o doente contribui para a santificação da Igreja e pelo bem de todos os homens pelos quais a Igreja sofre e se oferece. É uma preparação para a última passagem, sendo que fortalece o fim da nossa vida terrestre antes de entrar na casa do Pai. Estas são as palavras que o magistério da Igreja usa a respeito dos efeitos que produz o sacramento da unção dos doentes. Portanto, primeiro, gera o conforto e a paz na hora de enfrentar as dificuldades do estado da enfermidade. Como é importante sofrer e, ao mesmo tempo, receber o conforto, o alívio do sofrimento. Nós sabemos, inclusive, que qualquer tipo de sofrimento, seja físico, como também íntimo, que pode estar dentro de nós, mesmo com uma boa saúde física, é uma participação também ao sofrimento global de Jesus. Isto é, Jesus também experimentou dentro de si sofrimento de qualquer tipo. Imaginamos, por exemplo, na última e mais dramática noite da sua vida, quando praticamente um o traiu, outro o vendeu, todo mundo fugiu, e ele chegou até a suar sangue, somente pelo medo do que estava para acontecer para ele, e precisou até do conforto dos seus apóstolos, que infelizmente estavam dormindo na grama. Isto é, o sofrimento recebe um alívio e um conforto e se torna também instrumento da partilha do sofrimento de Cristo para a salvação do mundo. Eis porque, Drica, quando se oferece um sofrimento que também pode atingir a nossa vida, não se deve nunca uma pessoa revoltar contra Deus, porque está acontecendo isso bem nesse momento da minha vida, diante dos meus projetos que eu não posso mais modificar. Nunca usar esta linguagem. Sim. Saibamos, pelo contrário, oferecer o sofrimento como um ato de amor para com Deus, sabendo que o mesmo Jesus não poupou na sua vida o caminho da mortificação, do silêncio e do mesmo sofrimento. E assim a gente aprende e cresce, né, padre? Agora, padre, tem uma pergunta aqui que chegou para nós, da Marlene, através do nosso WhatsApp, e ela diz assim, ó, se a pessoa é da maçonaria e está em coma, ela pode receber a unção dos enfermos, padre Guido? Em primeiro lugar, quem somos nós para julgar qualquer pessoa? Sim. Eu costumo, Drica, até quando chego aí na Associação do Senhor Jesus para o programa Eclésia, ou outras gravações, ou até celebração da Santa Missa, eu viajo sempre tendo comigo dentro do carro o óleo santo da unção dos enfermos. Quantas pessoas foram ungidas na estrada por mim, vítimas de um acidente de estrada? Até na hora da morte, olha como Deus está presente. Eu vejo uma pessoa que está, às vezes, em coma, eu não sei se é da maçonaria
ou se é um católico praticante, ou se é um pecador com a letra maiúscula, não sei nada disso. Mas não é este o raciocínio que eu faço. Eu entrego aquela pessoa aos cuidados da misericórdia de Deus. Por isso, o sacerdote nunca poderá negar esse sacramento a qualquer pessoa. E volto a repetir a expressão que usei no outro bloco, quando, usando a palavra latina, disse omnis sacerdos pontifex. Cada padre é papa. Mesmo que aquela pessoa foi censurada ou excomungada e outras coisas que podem acontecer, na hora da morte sempre triunfará a divina misericórdia. E esta imagem tem o seu fundamento bíblico na postura de Jesus, que momentos antes de morrer na cruz, disse para aquele homem que nós hoje apelidamos de bom ladrão, nenhum ladrão é bom, claro, né? Mas aquele não tem o nome dele, mas foi apelidado assim, porque no último instante da sua vida como criminoso, chegou a dizer a Jesus, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Foi o seu arrependimento. E a resposta de Jesus, todos nós sabemos qual foi, né? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, minha gente, não devemos nunca duvidar da bondade e da misericórdia de Deus. Então, sabendo que Deus é misericordioso, vamos fazer de tudo para nunca abusar da bondade de Deus, mas experimentar a misericórdia divina em todos os momentos, sobretudo no momento presente. Quando nós pensamos que Deus é amor, que Deus perdoa, que Deus quer que eu seja hoje melhor de ontem, eu já recebo um estímulo para cumprir isso, para evitar uma ocasião do pecado, para terminar o meu dia a dia dizendo obrigado, Jesus, por tudo o que eu consegui semear e colher de bom no decorrer de qualquer dia da minha vida. Voltamos mais uma vez, um instantinho, a Santa Teresinha do Menino Jesus, esta santa que nunca botou o pé fora daquelas 4 paredes do Carmelo de Lisieux, na França, quando chegava à noite e se retirava na sua humilde cela para um merecido descanso noturno, Teresinha fazia esta oração: meu Senhor, o que eu devia fazer durante este dia, já fiz, terminei. Agora vou dormir, e vou dormir já. Porém, toda vez que o meu coração, durante esta noite, bater, eu quero que seja um ato de amor para você. Meus amigos, querida Drica, até o descanso noturno virava oração. E quando esta santa chegava no refeitório para se alimentar, fazia uma oração no mesmo patamar. Meu Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, quero que seja um ato de amor para você. Olha a grande lição que nós aprendemos da parte de pessoas humildes, simples, mas não demorou muito que a Igreja, através do saudoso, grande e santo padre, o Papa Paulo VI, deu a Teresinha do Menino Jesus o título de doutora da Igreja. Com seus ensinamentos, né, do cotidiano, de viver o amor no seu cotidiano, ela se tornou uma grande no céu, sendo doutora da Igreja para nós. Padre, Sim. Eu queria saber dos requisitos, porque, por exemplo, o senhor disse que nós não podemos julgar e o sacerdote não pode negar ministrar o ministério da unção, o sacramento da unção dos enfermos para quem quer que seja. Mas existem requisitos para que essa pessoa receba, por exemplo, precisa ser batizado para receber o sacramento da unção dos enfermos? Como que funciona assim? O sacramento do batismo é o sacramento básico sobre o qual se constroem os demais sacramentos.
Agradeço por esta pequena, profunda pergunta da senhora, porque me dá o espaço de explicar uma coisa muito importante, Por favor. especialmente nesta época do ano, quando em todas as paróquias se costuma celebrar o rito da primeira Eucaristia das crianças. Nós exigimos que a criança apresente na paróquia a certidão do batismo. E todos os anos, lamento dizer isso, mas todos os anos acontece o mesmo fenômeno. Há crianças da primeira Eucaristia que não são batizadas. Então chamamos os pais. E os pais reconhecem, padre, sim, na verdade, nós dormimos no ponto, achamos por bem adiar mais para lá. Mas, Padre Guido, olha a proposta que eles me fazem. Padre Guido, vamos fazer o seguinte, a nossa menina vai fazer agora a primeira Eucaristia e nós nos comprometemos logo em seguida a celebrar o Santo Batismo. De jeito nenhum. É porque não entendeu ainda, né, padre? Exato, podemos dar a volta no mundo que não encontraremos em nenhum lugar do mundo um engenheiro que construa uma casa começando pelo segundo andar. Primeiro as estacas, como a nossa igreja, né? Das mãos ensanguentadas. Primeiro as estacas. Isso. E daqui a poucos dias a alegria de celebrar a primeira missa, né? Depois se constrói em cima disso. Portanto, o batismo é fundamental. Agora, é bom saber que existe até 3 tipos de batismo cujo efeito é reconhecido válido pela Igreja. O batismo de água, o mais comum, o batismo de sangue, no caso de um mártir que doa a sua vida, e o sangue é considerado também como a expressão do amor total, e o batismo de desejo, quando, por exemplo, uma criança já está sendo planejado o batismo dela e de repente morre. O grande desejo do papai e da mamãe em querer batizar a criança já tem o efeito de batismo, certo? Portanto, volto a repetir, não somos nós que vamos julgar, né? Quando tem uma pessoa adulta. É claro que devemos insistir muito para que receba o santo batismo, senão não tem validade o batismo, entenderam? Eu tive até casos de pessoas, Drica, que vieram para fazer o curso para o casamento e não eram batizadas. E fizeram a mesma contraproposta. Padre, agora nós casamos aqui na igreja e depois um dia nós vamos voltar aqui para fazer o batismo. Não, absolutamente não é permitido, é inválido. Porque o batismo, um dos efeitos do batismo é que nós recebemos autorização para os demais sacramentos. Exatamente, padre. Muito obrigada por essa explicação claríssima. Então, cristão católico, saiba que tudo começa no batismo. Agora, existe uma situação, padre, até o senhor mesmo já relatou para nós, que muitas vezes, em acidentes de trânsito, chega ali naquele momento e a pessoa está inconsciente, não tem como saber se a pessoa é batizada, se ela não é batizada, se é católico, se não é católico. Enfim, e para dar ali a extrema-unção para essa pessoa, como é que age nesta hora, o que acontece, o que a igreja diz? Perfeito, olha, nada de estranho. É até bastante normal naquela hora encontrar pessoas inconscientes ou até que acabam de morrer bem naquele instante. O sacerdote usa a absolvição dos pecados, usando estas palavras em língua latina, si vivus es, se estiver com vida, certo? Portanto, é válido, porque não sabemos qual é o momento definitivo do falecimento de uma pessoa, se estiver com vida. E quanto ao sacramento da unção, se o padre tem um santo óleo à disposição, administra, porque a igreja mostra sempre o lado positivo até do sacramento. Mesmo que aquela pessoa talvez já faleceu, há poucos instantes, sendo que nós não sabemos, sempre nas condições que estiver, mas ainda um sinal de vida é sempre válido. Sim. Por isso,
a igreja usa esta dinâmica porque a igreja manifesta o amor que Deus tem para com cada um de nós, pecadores aqui na terra. Sempre nos dá a sua assistência até o último instante da nossa vida. É verdade, padre. A igreja sempre vai dizer, salve a vida, né? Faça o bem. No último momento, em momento extremo, salve a vida, salve todas as vidas. É isso mesmo. Padre, tem chegou para nós, deixa eu até explicar para quem está em casa, que você viu lendo aqui no WhatsApp no meu celular, porque o diretor está me enviando as perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp, porque quando nós estamos com um convidado pelo Skype, não conseguimos colocar as perguntas no ar ao mesmo tempo que o Skype, tá bom? Então, está chegando aqui para mim. No entanto, chegou pelo telefone essa dúvida aqui da Leonícia de Campinas, perguntando novamente, embora nós começamos o programa e o senhor já passou, né, por isso, deu uma pincelada, para o senhor responder de novo, por que mudou o nome de extrema-unção para unção dos enfermos? O senhor podia explicar para nós novamente, para essa querida? Obrigada pela sua pergunta. Exato. A dicção inicial deste sacramento como extrema unção foi acolhida pela Igreja, sim, exatamente como um grande dom da parte de Deus. Agora, a modalidade deste dom é que deixou até um pouco perturbado, porque se costumou como que identificando este sacramento com o momento último da vida, quando não é esta a finalidade da Igreja. Inclusive a igreja que haja uma participação dentro do possível do doente, que para responder as perguntas, para receber até a Santa Comunhão. Claro, não deve ser uma doença tão simples assim, mas tendo em consideração a idade, ou a doença, ou uma cirurgia bastante arriscada, etc., a igreja quer que uma pessoa esteja sempre bem com Deus. Por isso Jesus instituiu este sacramento que acompanha a vida nos momentos difíceis e, portanto, até a denominação de extrema unção foi modificada com unção dos doentes. Se fosse extrema, inclusive, teria o costume só de dar aquela vez, quando, pelo contrário, é costume em tantas igrejas, algumas vezes ao ano, fazer uma celebração apropriada e exclusiva para os doentes, onde todos os doentes presentes recebem exatamente a graça deste sacramento, da unção dos doentes, recebem o conforto da graça de Deus. Na minha paróquia, por exemplo, eu moro aqui em Bauru, estou falando de Bauru, a paróquia Nossa Senhora das Graças, já faz muitos anos que no domingo de Ramos, domingo antes da Páscoa, celebramos a Páscoa dos doentes, dando a administrando o sacramento da unção para cada um deles. E olha, Drica, a participação dos doentes supera as nossas expectativas. Tem até ambulâncias dos hospitais que se colocam à disposição para trazer doentes dos hospitais, levá-los de volta ou pegar na casa de alguém e devolver logo após a Santa Missa. Um gesto muito belo, que pegou mesmo até na tradição religiosa, da piedade religiosa que está do nosso povo, e que estão mantendo tintim por tintim, como se diz na gíria, sem nenhuma modificação. Porque, repito, se Jesus teve uma preferência, até na hora de uma cura, foi para a pessoa que estava sofrendo. E este fenômeno acontece também nos dias de hoje. Talvez não aconteça muitas vezes a cura física, mas a cura espiritual acontece para cada um dos doentes que recebe o fruto deste sacramento. O senhor falou, Padre Guido, agora exatamente o que eu ia perguntar, que chegou aqui, que é exatamente isso. Jesus curava os enfermos. Aí São Tiago, lá no capítulo 5, no versículo 14 a 15, que o senhor citou, vai falar para os presbíteros, os sacerdotes, ministrarem a unção, né, naquela pessoa que está doente, para que ela fique curada. Mas nem sempre o sacramento da unção dos enfermos
aliás, na maioria das vezes, não vai curar a pessoa da doença que ela está vivendo. Então, quando nós falamos que o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura, né? A que se refere essa cura? Como é que ela acontece nesta pessoa? O senhor pode explicar para nós? Sim, cura porque proporciona o conforto religioso que já é uma cura. E a doença pode gerar um desespero. Por exemplo, isto é uma revolta até contra Deus. Há doentes que não querem ver mais ninguém na sua frente. É um efeito que é de uma doença grave, naturalmente, que gera até mal. O sacramento da unção gera o conforto religioso e une o sofrimento daquela pessoa ao sofrimento de Cristo. Por isso se torna também um instrumento de purificação para o bem do mundo inteiro. Vou te dizer uma coisa, Drica. Eu estou aqui no Brasil há 47 anos, todo o meu sacerdócio, e lembro sempre uma carta que me chegou depois de mais ou menos um ano que eu estava aqui no Brasil. Pertenço à congregação dos padres rogacionistas e que tem até bastante jornalzinhos e revistinhas, como nós temos Brasil Cristão da Criança. Sim. Eu também trabalho com aquele encarte, com as meditações diárias. Sou eu que estou já preparando para o ano que vem. Que maravilha! Exato. Muito bem. Um dia mandei um artigo para esta nossa revista lá da Itália, escrevendo como é que eu estava passando o meu dia a dia aqui no Brasil. Estava no seminário nosso, da nossa congregação rogacionista, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Dias depois, recebo pelo correio uma carta. Sede remetente, por isso até hoje eu não sei para quem mandar uma resposta. Só pelo carimbo do correio percebi que era da cidade de Roma. E nesta carta encontro estas palavras: sou uma religiosa acamada na cama já há 10 anos, completamente paralítica. Inclusive estou ditando esta carta para uma minha co-irmã que está escrevendo. Eu li, Padre Guido, eu li a sua reportagem na revista e fiz uma promessa de oferecer para o Senhor lá no Brasil todos os meus sofrimentos de cada quinta-feira. Olha. Gente, eu cheguei no Brasil com 25 anos de idade, também eu subindo as escadas 2 degraus por vez, né? Cheio de energia, de vida, etc. E esta religiosa na cama já há 10 anos, dependendo em tudo dos outros, em tudo. E olha, esta religiosa, que força espiritual que me deu, oferecendo o seu sacrifício, o seu sofrimento para mim. O mesmo efeito faz a unção dos doentes. Dou a força para o paciente enfrentar também a mesma doença como um instrumento de purificação e de santificação. Portanto, a cura espiritual acontece sempre. Sempre. Nossa, que coisa linda, Padre. Que testemunho maravilhoso esse, né? Se nós tivéssemos corações assim generosos para oferecer os nossos sacrifícios para os nossos irmãos, pelos nossos irmãos, não é? Quantas graças seriam derramadas na vida dessas pessoas. Por isso que o senhor é abençoado assim, desse jeito. Que coisa linda. Padre, Padre, tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp da Ana Paula, esse nome difícil aqui, né? Ela está perguntando o seguinte: se a pessoa não quiser receber a unção dos enfermos, o padre pode dar a si mesmo? Porque ela está ali naquela condição, acredito, né, debilitada. Como é que faz nessa situação, Padre? Exato. Se a senhora, a pergunta, no começo da pergunta é se a pessoa não quer receber a unção dos enfermos, o sacerdote pode ministrar a si mesmo? Se de repente uma família, um familiar pediu, a mãe, né, preocupada, a mãe muito católica, a avó, existe muito essa situação. E aí, pode ser ministrado, Padre?
Bom, temos que usar mais uma vez a prudência. A prudência nos leva a nunca agir contra a vontade de uma pessoa. Agora, pode ser um fenômeno muito comum que uma pessoa idosa seja, por exemplo, vítima do Alzheimer e, portanto, ela está entendendo o que está dizendo. Entendeu? Portanto, neste caso, a gente dá a unção dos doentes. Tantas vezes eu me encontro num hospital para dar a unção dos doentes a um paciente e noto que lá, sobretudo na UTI, tem vários outros pacientes e não sei nem se são católicos, mas para o bem deles eu dou a unção sagrada também para eles. Inclusive tenho o hábito, toda vez que eu saio da UTI de qualquer hospital, sem me aproximar de ninguém, dou absolvição a todos os doentes, absolvição dos pecados. Por quê? Porque quero o bem de cada um deles. Pode ser que vários deles sejam católicos, e claro, outros nem são católicos, mas coloco eles também diante da misericórdia de Deus. Se deve sempre esperar o bem. Eu vou te dizer mais uma coisa, Drica. Quantas vezes, eu vou repetir essas duas palavras, quantas vezes na minha vida de padre, na hora de encomendar um morto, momentos antes do sepultamento, o comentário das pessoas, qual é? Padre, só esperava pelo Senhor. Parece que o Senhor saiu do hospital e o homem foi. Olha só, gente, esta expressão, claro que não gera nenhum sorriso, porque a morte não gera sorriso, mas gera conforto. E esperança também. Exato, e quantas outras vezes, sempre na hora de encomendar um corpo de uma pessoa falecida, momentos antes do sepultamento, eu escuto e digo, olha, quero deixar registrado que esta pessoa, cujo corpo vamos sepultar daqui a pouco, nesta noite passada, me chamou e se confessou comigo. Dá de notar, Drica, um verdadeiro cruzamento de olhos de uma pessoa com a outra, como se fosse um verdadeiro alívio. Sim. Uma notícia bem naquela hora. Olha a misericórdia de Deus. E até hoje, todo o meu sacerdócio no Brasil, também com os chamados noturnos, nunca disse meu nome, até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, Padre Guido, que nós temos sacerdotes como o Senhor. Graças a Deus, a nossa igreja ela é abençoada, né, por termos sacerdotes como o Senhor. Padre, nós vamos fazer mais um intervalinho. Daqui, quando nós voltarmos, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: se a família que tem medo de chamar o padre para dar a unção dos enfermos, o senhor então que vai responder para quem tem medo de dar a unção dos enfermos, mas no próximo bloco, tá bom? Já já nós voltamos então com o Padre Guido no próximo bloco. Você que nos acompanha aí, deixa eu agradecer aqui aos nossos queridos, os pedidos de oração estão aqui, mas eu quero agradecer a Emanuel Antônio Neto, de Carqueja, no Pernambuco, que reativou o seu cadastro. Ficou sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Deus abençoe você, viu, Emanuel? Muito, 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 por ter coragem de se unir a nós, se tornar um sócio evangelizador conosco. E a Clênia Alves Agostinho, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, também veio fazer parte aqui da nossa família. Reativou o seu cadastro, querida Clênia. Muito obrigada. Volte, você que era sócio e que parou por algum motivo, eu estou dizendo para você, volte hoje, agora. Ligue para nós, 19 3871 9620. Faça como a Clênia Alves, volta cá, aqui que é sua família, aqui que é seu lugar, vamos evangelizar conosco. Agradecendo também a Selma Cristina Moraes, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, que se tornou uma sócia comprometida nesta evangelização conosco. Gente, nós estamos precisando muito, 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 muito da sua ajuda para evangelizar. Quer ser um operário do Senhor? Quer evangelizar esse Brasilzão de meu Deus? Então liga para nós agora, aproveita o intervalo, 19 3871 9620, né? Coloque o seu dom. Muitas vezes, o dom que você tem é a ajuda financeira que você pode dar numa obra de evangelização. Então coloque esse dom a serviço da evangelização. Faça isso agora no intervalo, nos ligue, se torne um sócio comprometido conosco. Já já a gente volta.